Vou olhar onde eu botei aqui. Então, você vai querer saber as pesquisas lá que o seu mandou pra gente? Olha, agora que eu me lembro, ontem a gente não fez a correção não, né? Ontem eu mandei vocês falar sobre a economia de Cuba e a população de Cuba, a economia de Haiti e a população de Haiti, não foi isso? Oi, professor. Foi. Diga. Para ontem só foi aquelas quatro mesmo. Certo? Mas, Aí, professor, você não passou 4 questões, você só passou 3. três, né? Sim. Diga as três que você tem aí. Primeira, pesquisa sobre a população de Cuba e traçando todas as dificuldades em todos os aspectos. A segunda é sobre a economia de Cuba e a terceira é para falar sobre a população do Haiti. Aí tem a quarta questão que o senhor não fez. Aí, professor, eu já queria logo lhe avisar que se o senhor for fazer a correção, eu não tenho ainda as respostas, porque eu pensei assim, olha, a pessoa ainda não acabou, então eu vou esperar logo ele fazer o questionário todo para eu fazer logo de uma vez. Aí, então, Certo. Pronto, então pega a número 4 aí. A número 4 é fale sobre a economia do Haiti, não é isso? pronto, Aí só são essas quatro questões só. está certo. Só são essas quatro. Agora a gente tem o do dia 8 para fazer. Não, a do dia 4 para fazer a correção, que não foi feito, né? Peraí, calma, professor, porque tipo, Joano, não é nesse link não. Tá errado. Peraí. Eu isso errei o agora que tem link. gente de outras salas entrando O aqui. Eu tema errei o link. é professora. Professor, Obrigado, professor. Eu errei o link. Diga, Wendy. O Wendy, tu tá no 8º ano. O Wendy não é essa sala não. Sai aí. Sai, João Vitor. Sai, Wendy. Sai, Clara. Vou mandar o link certo. Pronto. Sai, Clara. Sai, João. Ah, tá. Já sai. Sai, Wendy. Sai, Clara. Sai, Clara. Agora já entrou uma Francisca Gomes da Silva. É a professora. É a Uma professora. professora? Olha, Não é brincadeira que eu não quero. Ai, Jesus. Francisca, o link foi errado. Eu mandei o link certo agora. Vale, Nossa Senhora, mandou Sai errado. aí. Sai, Clara. Certo. Mandou o geografia. Sai, Francisca. Filho, botou o link errado, chega. Desculpa, gente. Por isso que eu estou vendo o professor aqui. Vai ser aula de geografia hoje. Ai, Então, misericórdia. Marconildo, misericórdia. errei o Wendy Sofia ainda tá, Marconildo. O Wendy Sofia Vai. tá, O link. tá no 8º ano. Tem Clara, tem Sofia, Wendy. O Wendy Sofia tá me ouvindo? Meninos do 6º ano, saiam dessa sala. Eu errei o link. Agora eu mandei o link certo, tá? Clara, sai da sala, Clara. Sofia, eu mandei o link certo agora. Sai dessa sala. Sofia voltou de novo, Marconildo. Essa sala é do 8º.
Samanta saiu, mas Sofia ainda continua. Sofia, saia da sala, Sofia. Eu mandei o link certo agora. Volta lá no grupo. Eu vou tirar a Clara. Eu disse a Clara que não é pra estar aqui, não. Sofia, eu vou expulsar você da sala. Eu acho que ela não está ouvindo, não. Ó. Obrigado, professor. Agora sim. Olha. Aí, Ivone, Gabriela, Caio Gabriel, Rebeca, Samanta e João Victor. A primeira questão que eu botei, explica a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Você respondeu, Gabriela? Eu vou procurar aqui. É Sim, do respondi. dia 4, é o último que eu copiei, com exceção do de ontem. Respondi. Respondeu? Sim. Olha, antes que Gabriela comece a responder, aquelas 4 questões de ontem, tá entendendo? E uma que eu vou fazer ainda hoje, se der tempo, é para você me trazer terça-feira tudo respondido, porque vai Dicionário valer. antigo, né, professor? Esse que você Ó, tá falando? Hein? Anota aí no caderno de vocês, para vocês fazer uma pesquisa, ó. Pesquise, viu, João Victor? Ó, não tem o número 4, bota o número 5 agora, ó. Pesquise sobre o Dia da Consciência Negra. Sobre o Dia da Consciência Negra, 21. hã? É. Ah, certo. Aí você traga terça-feira, porque vai valer ponto para somar com as provas do quarto trimestre. Professor, pesquisa Aí sobre tem o que Dia postar da no Google Consciência Sala de Negra, Aula. né? É. Consciência Negra, ok. Aí você Aí tem que pesquisa. postar isso no Google Sala de Aula, né, professor? Pode, vai falar para mim e vão postar lá, porque 10 dias, né? para quando eu ligar. Professor, já fiz o de ontem. Já? As pesquisas de Pronto. ontem, já. Aí Só me falta- dá aí, então só falta um para fazer. É que eu já faço logo pra ficar logo livre, tá, professor? Que eu fico muito Certo. carregado de coisa se eu ficar acumulando. Pronto. Aí, como você já sabe, vai ter uma prova agora na próxima semana, né? Tá certo. Aí você responde, Samanta, e me traz terça-feira, tudinho. Então, Gabriela vai dizer para mim a primeira questão. Explica a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Está relacionado com uma dupla vertente de dominação e dependência. Cala a boca, que pode Davi. ser contraditório. Então, a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Além de Gabriela, quem foi que fez mais? Então, além de Gabriela, quem foi que fez mais? Então, a relação entre os Estados Unidos e a América Latina, onde os Estados Unidos é uma potência, é um país desenvolvido, os países da América Latina é um país mais pobre, não é isso? Então, estão sofrendo algumas dificuldades. Os países que compõem a América Latina
não tem o grande avanço na economia que os Estados Unidos têm. Existe uma dominação dos Estados Unidos da América Latina e a América Latina tem uma dependência, onde a gente não tem uma tecnologia. Professor, Diga. então é meio que assim, dominação política e dependência econômica, né? Certo. Certo. E tem essa dependência econômica, como eu estou tentando falar aqui. Então, essa fica o quê? Uma domina e outra defende. Porque a dominação americana e a dependência dos países latino-americanos. Então, isso acontece em vários nos países da América Latina. Aí vocês sabem que como é formada a América Latina? É o que, professor? Como é formada a América Latina? Tá falhando o áudio aqui. Repete. E quando ele Repete, quiser professor, sintetizar, por se ele favor. não deixa, ele vai. Ele faz o que ele quer. Fala alto, senão ele não escuta. Professor, repete. Eu digo, olha, como é formada a América Latina? Fisicamente, politicamente, como é? Sim, a junção dela, a forma dela, como ela está formada a América Latina. É pelas ilhas pequenas, né? O Caribe e a continental. Fisicamente falando. Aí a gente pode falar de uma forma mais resumida, mais resumida, olha. A América Latina é formada pela América Central e América do Sul. Que essas ilhas estão mais na América Central. Aí junto a América Central com a América Latina, com a América do Sul, forma a América Latina. Agora, a América Central é que é formada as ilhas, não é isso? Onde pega as ilhas do Caribe. Certo, mas não tem problema não. Mas já deu para entender, né? Então, quem está batendo um negócio aí, hein? É a impressora aqui, professor. A impressora, né? É. Você está imprimindo alguma coisa, né? Quase isso. Certo. Olha, então, aí eu pedi para falar sobre a América Central. Ivone fez a segunda. Ivone fez a segunda questão. Ivone. De qual que é o cenário, professor? De qual que é o cenário? É do dia 4/11. Não me pergunte não, mas eu fiz, porque eu tô como eu não tenho matéria definida, eu tô fazendo uma pesquisa na consciência negra. Aí eu não tenho como achar agora esse questionário do dia 4. Até porque mas o dia da consciência negra ainda é para terça-feira, dá para você fazer depois. Professor, já tem 7 linhas, professor, só falta 3. Já terminou. Eu fiz, professor. Diga aí. Olhe no Google Sabiá que você vai ver que eu fiz. Aí o senhor vê lá depois. Se o senhor, né? Enfim, certo. Mas eu fiz, porque eu não tenho como achar agora. Certo, tá bom. Olha, então, diga aí, Gabriela. América Central, formada pelas ilhas do Caribe e América Central continental. A maioria dos países tem uma relação de dependência política e economicamente, sendo direta ou indiretamente dos Estados Unidos da América. Certo, então, onde ele tem uma composição de ilha, não é isso? Onde está os países também
que podia Colonizados dizer pelos espanhóis. muito bem, isso que você viu da minha boca. Né? João Victor fez. Professor, eu vi aqui no meu caderno. Então, aí a próxima questão é para João Victor. Qual é a densidade demográfica da América Central? Fez essa, João Victor? Professor, como eu já disse, eu não tenho esse questionário no meu caderno. Tu não tem essas questões, não, é? Acabei, Não, professor. O acho negócio que da eu consciência faltei negra. no dia. Certo. Mas não se preocupe, Terça-feira. eu pego com alguém. Tá Ó, bem, professor, tá certo. olha aí minha câmera. Espera aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajustar. Baixa aí, Davi, esse negócio. Ó, professor. Já fiz, ó. Tá vendo? Já Tô. fiz. Deu 10 linhas. Ai, professor, Muito tô muito bem. exemplar. Tá certo, parabéns. Continue assim. Obrigada, professor. Vou postar, viu? Certo. Aí a terceira questão, né? Qual é a densidade demográfica da América Central? Quem fez essa? Eu fiz. Diga. Eu coloquei que é 110 habitantes por quilômetro quadrado. É 110 habitantes por quilômetro quadrado, né? Isso significa dizer. Diga, Gabriela. Eu ajeitei a questão anterior. Eu posso dizer como ficou? Pode, diga. A 3 eu ajeitei para ficar melhor. Eu coloquei formada pela América Central Continental, pelas ilhas, colonizada pela Espanha e depende economicamente dos países mais desenvolvidos. Tá bom, beleza, tá certo. Então, essas questões de hoje até quarta-feira vai ser o assunto da prova que vocês vão fazer na próxima semana. Certo. Então, prestem bem atenção. Certo que, quando for fazer, eu acho que depois do dia 20 desse mês, aí, quem tiver com todas as notas, pode até ficar livre, ficar de férias, acredita? Professor, Sim. acredito. Professor, qual é a primeira questão desse questionário? Só para me ver mesmo aqui no sala de aula. Explica a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Deixa eu ver se está aqui, peraí. Professor, e na questão 3, a densidade demográfica de 110 habitantes por quilômetro quadrado, significa que a área é bem povoada, tem uma grande quantidade de habitantes distribuídos melhor. Esses 110 habitantes é o quê? Porque dentro de 1 quilômetro existe 110 habitantes. Certo? Professor, Então, diga. eu fiz, né? Explica a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. Certo, é isso mesmo. Eu Fez? fiz. Tá no sala de aula já, viu? Tá bom. Olha. Então, olha, a relação, só para eu voltar um pouquinho, ó. A relação entre os Estados Unidos e a América Latina, porque um vai ter um é rico e outro é pobre. Aí, os Estados Unidos têm uma dominação entre os países da América Latina. E os países da América Latina têm uma dependência, né? Então, resumidamente, fica dominação política e dependência econômica, certo? Certo, pronto. Aí vai ter um do lado e outro do outro. Então, uma vai se estar sujeito a essa outra si. A América Central é onde a gente pode falar tudo, como colonizada pela Espanha, fica os países subdesenvolvidos, por ilha, formado por um conjunto de ilhas. A densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro. Então, isso acontece em várias partes da América Latina, né? Onde, mesmo o Brasil aqui, o Brasil é o país da América Latina. Dos países da América Latina,
o Brasil é um dos melhores, mas ainda existe uma dependência quanto perante aos Estados Unidos. Aí muita gente copia alguma coisa que vem dos Estados Unidos. Muita gente tem o que prefere ouvir uma música dos Estados Unidos e esquece a nossa. Então, vai ter desvalorização cultural, né, professor? Uma desvalorização cultural. Certo, então vai ter isso daí. Aí, outra questão que eu perguntei. Número 4. Como é que diz aí a pergunta número 4? Explique a exploração da América Central. Aí como houve essa exploração? Diga aí, Gabriela. Foi explorado pelo Reino da Espanha, que se inicia com a conquista das ilhas do Caribe, no final do século XV e começo do século XVI. Então, essa a exploração foi atrás da mineração. Sim, da mineração. Olha, então, houve a exploração pelos espanhóis da América Central à procura de ouro e pedras preciosas. Então, em toda a região da América Central, colocando suas expedições e atrás da mineração. Desde o século XVI, quando eles chegaram aqui. Então, houve uma exploração pelos espanhóis, onde eles estavam atrás de ouro, de minério em si, principalmente do ouro. E nessa parte, onde eles também escravizaram a população nativa, os índios, onde muitos deles foram escravizados. E aconteceu em toda a América Central. Podemos dizer até em toda a América Latina, porque do lado tinha os portugueses e do lado tinha a Espanha. Então, como a gente está falando da América Central, então a América Central houve uma exploração atrás das pedras preciosas, do ouro em si. A próxima questão. Explica o interesse dos Estados Unidos pelo Panamá. Por causa do canal que era utilizado pelos americanos para ligar a costa oeste à costa leste. Era uma ligação para o Pacífico da costa oeste, então ele tinha o interesse de construir esse canal que era um caminho mais curto para ele chegar na costa do Pacífico. Então, o interesse dele era o interesse econômico, onde ele ia vender seus produtos e comprar também alguma matéria-prima para ele chegar no Pacífico. Então, o interesse dele era mais econômico. Então, o que foi que ele fez para ele conseguir isso? Ele financiou a independência do Canadá, entrando em conflito com a Espanha. E daí, como ele financiou, o governo do Panamá concedeu, deu direito, permitiu que ele construísse. E apesar que ele também, ainda hoje, tem uma grande influência dentro do canal. Então, eles têm esse interesse de organizar, da comercialização entre um e outro. Próxima questão. Qual é a prova? Qual o país socialista da América? Qual vai ver? Cuba, né? E, olha,
eu vou colocar, isso pode estar na prova de vocês. Certo. Essas perguntinhas mais curtas, menor, pode estar incluído no assunto da prova de vocês. Então, eu quero que todo mundo tire 10 para a gente não fazer final. E tem tão pouca recuperação. As atividades de ontem e de hoje já vai ser um somatório para as provas em si. Professor, eu fiz as atividades, eu vou dar um jeito de postar, porque pelo meu celular eu não consigo postar no sala de aula. Eu vou dar um jeito de postar. Pronto, que daqui para a próxima semana eu vejo tudo. A gente faz a discussão aqui mesmo, viu? Certo. A gente está falando aqui. O senhor falou alguma coisa? O senhor fez algum exercício? Não, eu digo, as questões que eu passei ontem e hoje fica para a própria semana. Aí a gente faz a correção, a discussão. Que o senhor passou hoje? A da consciência negra? Sim. Certo? Aí a gente discute terça-feira e quarta. E dali você já vai valer ponto para somar com as notas que você já tem do quarto bimestre. Tá certo? Você sabe se a nossa estão boas, professor? O senhor sabe se as nossas notas estão boas da matéria do senhor? Tá boa, tá. Graças a Deus. Obrigada. A nota é tão boa aí. Aí eu perguntei para vocês também o que aconteceu em 1974. Pode dizer já. Diga. Aceitaram negociar o Tratado Perpétuo e, em 1977, assinaram o tratado. O governo do Panamá negociou com os Estados Unidos a devolução do canal. A partir de 31 de 99, o canal passou a ter o controle do Panamá. Mas os Estados Unidos ainda detêm o controle estratégico. Administra a base fixada, a base militar. Então, diga. Você pode repetir pausadamente para mim, poder complementar a questão? Olha, foi em 74 os Estados Unidos negociou com o Panamá a devolução do canal em 31 de dezembro de 99. Aí o canal passou a ser controlado pelo Panamá, mas os Estados Unidos ainda teve controle da região na base naval. Certo, entendi. Certo? Que ainda vem até os dias atuais. Então, que passa sem nenhum interrompimento do Panamá, onde ele tem essa ligação. Ok, pronto, acabei. Aí a outra questão que eu fiz foi sobre a formação de Cuba, né? Aqui está a localização primeiro. A localização, né? É. Diga, fez? Fiz. Diga aí. É a maior ilha do Caribe, localizada na América Central e tem uma área aproximadamente de 110 km². Certo, né? Onde você pode encontrar está na entrada do Golfo do México, certo? Tem uma área, então, correto. A formação de Cuba. Cuba é formada pelo conjunto de ilhas também, não é isso? Isso. Né? Onde tem ilhas pequenas, médias, então não precisa citar os nomes de ilha, né? Então, eles é formado pelo conjunto de ilhas.
que é constituído. Como eu citei, vocês já citaram aí, é um país socialista, né? É. Aí, sob o relevo de Cuba é plano, ou seja, formado por planície, né? E o clima de Cuba é o subtropical, quer dizer que é um clima frio. Então, daí a gente termina esse exercício do dia 4, né? É. Aí, esses assuntos aqui vai ficar para a prova de vocês bimestral. Então, no decorrer do tempo aqui, eu vou fazer uma revisão sobre o assunto que vocês vão encontrar na prova de vocês, na prova bimestral. Então, para que vocês acertem todas as questões, eu vou tentar fazer uma revisão aqui bem. O assunto de vocês vai ser Estados Unidos. Olha, Tenta falar um pouco devagar para dar tempo de eu entender por causa do delay que tem, tá? Por favor. diga. Fala um pouco devagar, porque senão não dá para eu entender aqui. Certo? Tá bem, tá certo. Olha, a prova de vocês vai ser sobre Canadá, México e América Central. Então vai ser os assuntos que eu falei ontem, hoje e na próxima semana. O horário das provas, vocês vão fazer de manhã ou é à tarde? Tarde. Vocês sempre fazem à tarde, né? É bom que assiste a aula de manhã e à tarde faz a prova. Então, os Estados Unidos têm como vizinho dois países muito diferentes, como a gente já viu em um questionário aí. Quais são os vizinhos dos Estados Unidos? Aí vocês vão dizer o quê? México e os Estados Unidos. México e o Canadá. Não é isso? Então vocês vão ter essa aí. É um exercício que eu passei na minha anotação aqui, foi no dia 21/10. Então, os Estados Unidos têm dois vizinhos, que é o Canadá e o México. Então, ao norte você tem... Ao norte, os Estados Unidos é vizinho do Canadá, e ao sul, o México. Aí, eles são diferentes, porque um é desenvolvido e o outro é pobre. O Canadá é rico, é desenvolvido, e o México não. Então, o Canadá é país desenvolvido, que apresenta grande similaridade cultural e econômica com os Estados Unidos, pois boa parte da população é de origem anglo-saxônica. Como eu já falei para vocês, anglo-saxônico é o povo que veio da Inglaterra colonizar o Canadá e os Estados Unidos. Houve uma colonização de povoamento. Aí isso é um dos fatores que contribui para os Estados Unidos e Canadá ser desenvolvido. Cerca de 80% do capital industrial canadense pertence aos investidores dos Estados Unidos. Uma parcela da população canadense é de origem francesa, apresenta alguma resistência à influência do vizinho em sua cultura, ou seja, uma parte do Canadá também foi colonizada pela França. Então, essa parte que foi colonizada pela França não aceita muito uma influência da cultura americana.
eles preferem continuar com as origens da França. Aí o Canadá é considerado um país bilíngue, porque tem 2 idiomas, o francês e o inglês. Mas o que predomina mais é, o inglês. E os Estados Unidos dominou a maior parte da região, certo? Aí já o sul dos Estados Unidos é o México, país latino-americano de colonização espanhola, que teve grande parte do território anexado aos Estados Unidos por tratados e guerra. Então o México perdeu muito território para os Estados Unidos, através de compra, de acordo e de guerra. Certo? E mesmo ocupado pela Espanha, mas quando no decorrer de toda a história dos Estados Unidos e do México, o México foi invadido pelos Estados Unidos. E através de acordo, ele cedeu seu território para os Estados Unidos. Professor, Diga. o assunto era Estados Unidos, Canadá e México, né? Não. Canadá, México e América Central. Ah, certo. Os Estados Unidos não ainda não. Eu estou citando aqui os Estados Unidos porque ele é vizinho dos 2 países. Mas as perguntas vão mais ser direcionadas para o México e para o Canadá e América Central. Apesar das diferenças entre Canadá e México, esses 2 países participam com os Estados Unidos um dos mais importantes blocos econômicos mundiais. E como eu já citei nas aulas anteriores, o México participa do NAFTA. O NAFTA é um grupo econômico formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Os mais beneficiados é o México, os Estados Unidos e o Canadá, porque são são desenvolvidos. As suas empresas têm uma tecnologia mais avançada. E o México, não. Então, o México vai ter o que a gente falou antes, aquela dependência econômica em relação aos países, ao Canadá e aos Estados Unidos. Mas eles participam de um mesmo bloco econômico. Certo? Aí, depois, esse bloco econômico mudou para o USMCA, né? O NAFTA hoje fica USMCA, que é um bloco formado por Canadá, México e os Estados Unidos. E que permanece até os dias atuais. Então, aqui eu falei o quê? Os 2 limites dos Estados Unidos, Canadá e México. Onde o México é subdesenvolvido e o Canadá e os Estados Unidos desenvolvidos. Mas esses 2 são vizinhos dos Estados Unidos, mas o México tem uma diferença. A colonização canadense iniciou-se. Agora vamos para o Canadá, por enquanto só o Canadá. A colonização do Canadá iniciou-se no século XVI, pelo Vale do Rio São Lourenço, com a fundação da cidade de Quebec, pelos franceses. Então, a França começou no século XVI em Quebec. Aí daí começou a explorar. Após a vitória dos ingleses sobre os franceses, na Guerra dos 7 anos, o Canadá foi entregue à Inglaterra. Ou seja, a França começou, ele entra em conflito com a Inglaterra, e a Inglaterra vence, e o Canadá é entregue para
à Inglaterra. Em 1776, o país dividiu-se em dois Canadá. O atual Ontário, que é um estado, com a maioria da população anglo-saxônica, e a Quebec da França. Então, ficaram essa dominação, uma parte com a França e outra com a Inglaterra. No século XIX, ocorreu a unificação dessas duas partes com a incorporação das colônias marítimas de Nova Escócia e da Nova Escócia, onde eles se fizeram uma união. Localizado na porção atlântica, iniciou-se a partir de então a conquista do Oeste, efetivada após a construção de ferrovia canadense do Pacífico, que ligou a costa leste a oeste do Canadá, onde fizeram uma unificação. E daí foi a formação do Canadá. Em 1926, com outras colônias do Reino Unido, o Canadá declarou sua independência da antiga metrópole. Quer dizer, em 1926, ele ficou independente, aí deixou de pertencer à Inglaterra. O reconhecimento dela só ocorreu em 1931, onde a Inglaterra reconheceu a independência do Canadá com 4 anos depois. Como reconheceu também a dos Estados Unidos com 7 anos depois. O Canadá, mesmo independente, continua sendo país membro da comunidade britânica. E após independente, nós fizeram um plebiscito e a população ainda preferiu ele ficar como uma comunidade britânica, ou seja, da Inglaterra. Atualmente é uma federação composta por 10 províncias. Aqui a gente chama estado, lá é província. Alberta, a Colômbia Britânica, Manitoba, Nova Brunswick e Terra Nova e Labrador, Nova Escócia, Ontário, Ilha do Príncipe Eduardo, Quebec. Então, aí são formadas essas províncias que constituem o Canadá. E dentro dessas províncias existem as cidades e uns, como a gente chama aqui, estado. A população do Canadá, apesar de ser o segundo país em extensão do mundo, superada apenas pela Rússia, então, em extensão, o Canadá é o segundo país em tamanho. Só é maior do que o Canadá a Rússia. A população de 37 milhões em 2019. 37,5 milhões. Se eu não me engano, eu perguntei isso em um questionário de vocês, da população atual. Então, muitos pesquisaram, mas veio a mesma data do ano passado, a mesma quantidade, 37,5 milhões em 2019. Pouco populoso e pouco povoado. Qual é a diferença entre elas? Pouco populoso e pouco povoado. Porque pouco populoso é dependente do total de habitantes. Então, tendo com 37 milhões de habitantes, ele não tem muita população. E a densidade demográfica fica 4 habitantes por quilômetro. Então, é pouco povoado. Então, aqui é pouco populoso e pouco povoado. Porque tem área no Canadá que não tem muita gente. E a terra que tinha uma população é 37 milhões.
Diga, Gabriela, posso falar? Eu achei que você tinha perguntado a diferença de populoso e povoado. Ah, sei. Vai dar. O populoso é quando se refere à população total. E o povoado é a forma que ela está distribuída. Quando tem mais de 100 habitantes por quilômetro, é bem povoado. E quando tem menos de 100, não é povoado. E populoso é a população absoluta. Por exemplo, o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes. Olhe, se não ultrapassar. Então, o Brasil é um país populoso, mas é despovoado, porque existe área no Brasil que tem 1, 2 habitantes. No último censo, a densidade demográfica do Brasil era de 22 habitantes em 1 quilômetro. Então, o Brasil é populoso, mas é despovoado. Vai cair, vai terminar. Vai ser 1 minuto. Certo. Então, vamos ficar por aqui e até terça-feira e faça a pesquisa, viu?